Então, dentro dessa reflexão da leitura da semente, nós podemos compreender e captar o quão importante é os processos, as fases, essa germinação, essas etapas, o respeito, né, a esses momentos. Então, muitas vezes nós queremos realizar algumas ações da noite para o dia. Muitas vezes nós percebemos que existem determinadas características que não fazem mais sentido, mas é esse processo de modificação interior, esses processos de conquistas exteriores, todos fazem parte, né, de um momento de transição interior, de uma mudança interior, de um processo de germinação, de um processo onde existe uma semente, que é o desejo, a vontade. E essa semente, quando no solo fértil, ela então vai realizar todo o seu processo. Então, quando a gente planta a sementinha, né, ela precisa germinar, ela precisa de um solo que seja adequado, ela precisa de ser regada, ela precisa de que nós estejamos dispostos a cultivá-la nesse momento também. Então, quando nós utilizamos da sementinha, ela, dentro daquela semente, existem grandes árvores, grandes forças da natureza. Então, aqui a gente pode perceber, dentro de uma sementinha de laranja, existe uma grande laranjeira. E dentro dessa laranjeira, a gente vai ter inúmeros frutos. Mas se a gente olha apenas para a semente, a gente consegue dizer, preditar quantas laranjinhas vão estar dando naquele pé. Ou seja, de uma semente, quantas laranjas vão surgir, certo? E dessas laranjas, outras sementes e outras laranjeiras. Então, esse respeito do Criador para conosco é muito importante, porque nós somos cheios de talentos, de habilidades, de características, e às vezes ainda algumas que ainda estamos distantes de perceber e conquistar. Então, quando captamos essa ideia e compreendemos a lição, nós vamos dedicar o cultivo dessa semente. Então, quando algo nos chega a convite, preciso modificar um hábito, preciso mudar uma conduta, preciso desenvolver uma virtude, isso é um processo. Da mesma forma, preciso conquistar uma carga, um cargo no meu trabalho, eu preciso ser promovida, eu preciso passar em uma prova, eu preciso entrar dentro de uma escola, passar na faculdade. Tudo é parte de um processo, isso não se dá da noite para o dia. Existe uma dedicação de tempo, de cultivo, de estudos neste processo. Então, muitas vezes, para o aluno passar de ano, para o aluno passar na prova, é necessária dedicação de tempo para estudo, para compreensão do conteúdo em sala. Para que possamos desenvolver virtudes, é necessário que possamos compreender qual a virtude me é necessária e assim possamos compreendê-la, como desenvolver. Posso exercitar através de leituras, compreender o contexto, a profundidade daquela lição, mas dentro das vivências do dia a dia, nós teremos inúmeras oportunidades e o Criador, consciente daquele desejo, daquela necessidade, daquele preparo, deste momento que estamos, ele nos coloca algumas possibilidades de desafios para que possamos colocar em prática aqueles aprendizados na teoria adquiridos. E às vezes, né, aquele desejo íntimo, nossa, eu preciso desenvolver isto. Ele vai nos convidar também a alguns processos. E esses processos vão cultivar as nossas sementes, vão irradiar as suas luzes. Opa, eu preciso mudar isto. Opa, eu preciso modificar aquilo. Então eu vou compreender, eu vou ter atenção com aquele processo. E assim eu vou regar, eu vou fortalecer aquela semente. Dentro, né, de determinado tempo, nós perceberemos que antes, há uns 10 anos atrás, vamos colocar por uma margem de tempo, nós tínhamos dificuldade com determinada situação. 10 anos após, 5 anos após dedicar esforço e desejo verdadeiro de mudança, aquilo já não mais é um impasse, é uma dor, é um trauma. Por quê? Porque superamos. Na medida dos nossos esforços, assim é a força da semente. Quando a semente é plantada, ela pode apresentar inúmeros frutos. A gente precisa selecionar as nossas sementes, porque não adianta pensarmos que plantaremos sementinhas de café e se crescerá então um pezinho de goiaba.
Não adiantaríamos pensar que plantaríamos alface e colheríamos abóboras. Então, cada semente ela leva um tempo. Não adiantaria eu plantar um pé de café e desejar que ele se faça produtor na mesma proporção de tempo do que um pezinho de alface, que nasce com um tempo muito menor. Então, o alface, em questão de meses, já está apto à colheita. Já o café, em questão de anos, estará apto à colheita. Então, assim é. Cultivemos as nossas sementes, que possamos olhar os frutos que desejamos e que assim saibamos selecionar as sementes, compreendendo que cada semente tem o seu tempo de germinação, de crescimento, de florescimento, de frutificação e de sombras. Assim também como o momento posterior de assim amadurecida, de envelhecimento e retorno à constituição terrestre. Muito obrigado. Estejamos todos na paz de Jesus.